Olá, Nadisan, muito boa noite, seja bem-vinda. Olá também, Rosilda Martins, boa noite. Boa noite também, Eveline, Roberta e Gabi. Leda Lovato, muito boa noite, seja bem-vinda. Joana Bandeira, boa noite, seja bem-vinda também. Oi, Eveline, esqueci do Vitor. Boa noite pro Vitor também. Olá, Tuca, muito boa noite. Boa noite, Filomena. Espero que o seu companheiro esteja bem, que tenha corrido tudo na mais perfeita ordem e equilíbrio. Boa noite, Michele, Rossato e Gabriel. Boa noite também, Cidinha Vieira. Olá, Anitta e Clarindo, boa noite. Ai, que bom, Filomena, que bom. Olá, Andréia Dantas e toda a família Dantas, Adriana, Márcio, Marcos, a dona Wanda e o seu Edivaldo. Olá, Silvano Braga, boa noite também, seja bem-vindo. José Ricardo, boa noite também, Gisela Goulart. Helena Coelho, boa noite. Olá, Flávia, boa noite também. Ricardinho e Lúcia, boa noite. Olá, Valdete, boa noite também, Wagner. Sejam bem-vindos e toda a família Pimentel, Portugal. Célia, muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também para Eva, para Joaninha, para Francisca e família. Helenice, muito boa noite. Joana Carneiro, boa noite também para você, para Marlene e todos os nossos companheiros aí da comunidade. Rosali, muito boa noite para a senhora, seja bem-vinda. Boa noite também para a Oneida Alves, para a dona Leopoldina. Boa noite para a Lídia. Boa noite também para a Edna Bueno. Sejam todos e todas muito bem-vindas. Olá, Adriana Dantas. Jossanã, boa noite também. Selma e Dinho, boa noite. Aninha e Adriano Borges, boa noite também para vocês. Deixa eu só ajeitar um negócio aqui para nós fazermos já a nossa prece. Ercília, boa noite também, seja bem-vinda. Mariângela, boa noite. Lourdes, Ogata, muito boa noite.
Gente, vamos então fazermos a nossa prece. Procurarmos nesse instante respirar profundamente e elevar o nosso pensamento, elevar as nossas energias, elevar as nossas vibrações e principalmente nos conectarmos inicialmente com o nosso anjo de guarda, aos amigos da espiritualidade que nos envolvem e a Jesus, para que nesses instantes em que aqui estaremos reunidos, nós consigamos ampliar a nossa capacidade de perceber tudo aquilo que acontece à nossa volta e, sobretudo, captar as energias e vibrações que nos auxiliarão no processo de fortalecimento das verdades e, sobretudo, das verdades espirituais que nós vamos assimilando ou acumulando na sequência da nossa existência. Que a paz possa, nesse instante específico, estar em nosso coração. Que a paz possa inundar a nossa mente, o nosso ambiente. E é claro, que essa paz seja levada, reproduzida, conduzida a todos aqueles nossos parentes, familiares, amigos, colegas, aquelas pessoas que nos pediram orações, ou a quem gostaríamos de endereçá-las, estejam elas encarnadas ou desencarnadas, de modo muito especial àqueles que se dizem, que se reconhecem como os nossos inimigos, e espalhar por todo o canto as bênçãos e a proteção de Jesus, ser mais perfeito que pisou neste planeta e que busca nos conduzir a Deus, de onde saímos simples e ignorante e para onde teremos que retornar conscientes, despertos, libertos e perfeitos. Que assim seja. Mais uma vez, obrigado a todos vocês pelo carinho, pela participação, né? Obrigado aqui, Sr. Luiz Alberto, né? Sr. Luiz, boa noite. Cris Queiroz, Sr. Antônio Pazotto, boa noite também. Boa noite, Elaine Lavez e toda a família Lavez. Olá, Iraci Rosa, boa noite. Gente, aqui estamos para darmos a sequência às reflexões da noite. Essas reflexões que nós estamos buscando exatamente visam a nossa conexão com o Criador, né? Olá, Daí. E nessa conexão que nós estamos buscando com o nosso Criador, estamos vendo, sobretudo aqui, na terceira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo relativo à lei de adoração, né? Iraci Prestupa, boa noite também. Na lei de adoração, nós estamos percebendo, e paramos exatamente nesse ponto no nosso último encontro, falando sobre as adorações exteriores, ou os nossos atos exteriores que nós adotamos para entrarmos nesta sintonia com o Criador, né? Andréia Toninho, boa noite também, seja bem-vinda. Para entrarmos nessa sintonia com o Criador. E paramos justamente na questão 654, onde Kardec quer saber se existiria da parte do Criador alguma preferência por determinado rito, por determinada cerimônia ou por determinada fórmula dessa ou daquela instituição, daquela igreja. E a gente sabe, nós já começamos essa resposta, né? Olga Colasso, boa noite também, Marceleia, Guilherme, Luciano. Nós já começamos, inclusive, através de uma dedução, porque nós não poderíamos ter preferência por este ou aquele que desta ou daquela forma procura entrar na sintonia com o Criador. Nós não podemos esquecer
O Criador não precisa de nós. Somos nós quem precisamos do Criador. Então, com certeza para ele, a forma ou a fórmula ou a religião não fará diferença alguma. A diferença pode fazer exatamente para nós. Mas nós estamos aprendendo, vendo e identificando que é justamente as nossas intenções, é justamente o que nós estamos fazendo e como estamos procurando agradar ao Criador que vai efetivamente nos ligar a Ele. Não vai ser forma, não vai ser fórmula, não vai ser repetição de palavras ou rituais que vai fazer com que Ele atenda às nossas solicitações. E, sobretudo, se Deus tivesse preferência por esta ou aquela forma, nós diríamos que Deus não é o Pai que Jesus nos ensinou. E que, como um Pai, deveria tratar igualmente todos os seus filhos. Né, Cláudia Fernandes? Boa noite, seja bem-vinda. A gente até fez um pequeno paralelo. Se fôssemos nós e os nossos filhos, cada um nos adorasse de uma forma, nós teríamos coragem de dar preferência para este ou aquele que adorou dessa ou daquela forma? Nós não faríamos isso. Os melhores pais, as melhores mães, não conseguem diferenciar ou dar preferência para este ou para aquele filho. Quanto mais o Criador, que é a perfeição. Então, que nós consigamos captar isto, por conta exatamente, e nós, gente, sabemos o quanto nós somos apegados a estas questões exteriores, e a espiritualidade está deixando muito claro aqui para nós. Um dos grandes objetivos da adoração é tornar a criatura melhor. Inclusive alguém comentou aí no finalzinho do nosso programa que tem uma irmã, salvo engano, que é ou pertence a uma crença determinada e ela está muito feliz e se sente muito bem. O objetivo da adoração é exatamente este, é tornar a criatura melhor. Quando a gente vai entrar em contato, em sintonia com o Criador, a gente vai procurando nos colocarmos em condições de estarmos mais próximos dele, de agradá-lo. E é tão interessante como as coisas acontecem na nossa vida, né? Olá, Marilza Abreu, boa noite, seja bem-vinda. Que a gente percebe, inclusive com as pessoas normais. Gente, vocês já repararam? Quando nós começamos... a Aveline está lembrando aqui, é isso mesmo, a Gabi. Quando nós conversamos com pessoas, vamos imaginar que nós estamos sendo contratados para trabalhar numa empresa. E nesta empresa, todas as pessoas que lá trabalham, elas trabalham com, por exemplo, com roupas sociais. Vestidas de terno, as mulheres também de roupa social, e você começa a trabalhar na empresa. Não exige nenhum tipo de vestimenta específica. Mas, quando você vai tendo contato com essas pessoas vestidas dessa forma, para que você não se sinta deslocado e para que você se integre ao grupo, o que você vai fazer? Procurar imitá-las e vestir mais ou menos as mesmas roupas. Né? Não se preocupa, Marilson, nós também começamos agora mesmo. Então, a gente vai procurar imitá-las e estar ali na mesma sintonia. Vocês imaginem Deus. Quando a gente começa a nos conectarmos com Ele, quando a gente vai adorando a Ele, nós vamos procurando nos adequarmos e ficarmos cada vez mais próximos dEle. Com isso, a prece ou a oração ou o ato de adoração deve nos tornar pessoas melhores, porque Deus é a perfeição. Correto? Então, não nos esqueçamos disso.
Aqueles que se conectam com o Criador precisam sentir, principalmente, essa necessidade de avançar, de crescer e de evoluir, né? Cris Queiroz, boa noite. A Olga colocou aqui um comentário, mas precisamos sim sempre tranquilizar o nosso coração, viu, Olga? Precisamos tranquilizar, sempre buscar a expressão: eu prefiro ter paz ou ter razão, e sempre contando com o apoio de Jesus e da espiritualidade, né? Cecília e Reinaldo, boa noite também para vocês, sejam bem-vindos. Bom, e nesses atos exteriores que nós estamos falando, que nós estamos aqui abordando, gente, nós não podemos nos esquecermos das lições do próprio Cristo há 2000 anos. Ele veio justamente num seio de uma sociedade que podemos dizer tinha de tudo, assim como nós temos de tudo hoje. Absolutamente de tudo. Jesus veio numa sociedade onde existiam os hipócritas. Jesus veio numa sociedade onde a principal referência que nós temos são dos fariseus, são dos publicanos, são pescadores, agricultores, tinham também os soldados. Então, tinha pessoas das mais diversas características. E Jesus veio mostrar para nós que a adoração, ou o ato de adoração ao Criador, ele estava totalmente desvestido de qualquer tipo de fórmula. Não existia nenhum tipo de fórmula. Por isso que ele, podemos assim dizer, criticava. Cuidado com os hipócritas, que querem louvar a Deus com os lábios, mas o seu coração está maculado. Sepulcros caiados por fora, mas cheios de podridão por dentro. Por isso a espiritualidade fala desta adoração. Um dos pontos adequados e ideais é seguir os exemplos do próprio Criador ou daqueles que estão mais próximos a Ele. Boa noite, Gustavo, Duarte, seja bem-vinda. Seguir os seus exemplos para que a gente consiga captar e extrair ou assimilar os verdadeiros benefícios que o ato de adoração nos traz. Gente, o orgulhoso, o invejoso, aquela pessoa dura, implacável, vingativa, todos têm as suas formas de adoração ao Criador ou a tudo aquilo que é superior. Todos nós possuímos estes seres carregados desses vícios também. Mas sabe o que a espiritualidade chama atenção aqui? Todas essas pessoas que possuem esses vícios, mas que têm também conhecimento, são 100 vezes piores do que aqueles que estão lá no meio da selva, do que aqueles que estão lá no deserto e que não têm contato com o mundo civilizado e não conhecem o verdadeiro Deus e, sobretudo, a forma de adorar. Desculpa, são 100 vezes piores. Por quê? Porque o conhecimento deveria tornar a criatura melhor. E nós, com conhecimentos que nós temos e adquirimos, nós nos tornamos seres melhores? Então, o objetivo da adoração não é outro, é tornar a criatura melhor. O conhecimento, e aí o próprio Cristo disse isso em diversas oportunidades, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Os próprios Espíritos trazem um exemplo aqui para Kardec. Eles utilizam a seguinte analogia: se um cego passa perto de vocês e esbarra, aí ele pede desculpa, você olha e tal, e você vê que ele é cego,
quando ele pede desculpa, o que você faz? Na mesma hora, opa, está desculpado. Você entende, você compreende, você age de indulgência para com ele, por quê? Porque ele não enxerga. Agora, se uma pessoa que enxerga, e bem, passa perto de você, te dá aquele esbarrão, às vezes te dá até o cutucão, o que você vai fazer? Você já vai virar para o lado do outro, chamar atenção, ô, olha para onde anda, presta atenção. Você já vai ter um comportamento diferente. Por quê? Porque ele tem conhecimento, ele tem a visão. Então não justificaria ele passar, te esbarrar em você ou te empurrar. Ah, mas ele está com pressa. Não, não justifica. Ele está enxergando e que ele possa olhar de forma correta e adequada e caminhar sem esbarrar nas pessoas. Então veja que nós mesmos agimos assim. Quem tem mais conhecimento e mais condições, a gente cobra mais deles do que dos outros. Então, na adoração é a mesma coisa. Todos nós que estamos aqui, que estamos tendo a oportunidade de ouvir esses esclarecimentos, com certeza nós seremos mais cobrados, gente, do que as outras pessoas. Maria Leusa, boa noite, seja bem-vinda. Nós seremos mais cobrados. Por isso, nós precisamos continuar e ser cada vez mais vigias dos nossos próprios atos. Precisamos ser vigia dos nossos pensamentos. E é por isso que muitos dizem, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Não, é porque a sua visão se amplia e você vai aumentar o índice de cobrança sobre você, sobre os seus próprios comportamentos. Só que a gente precisa ficar atentos. Isso é uma coisa ruim? Não. Isso é negativo? Não, tem muito. Ah, não, então não quero nem conhecimento, eu vou querer ficar na ignorância. Gente, não tem como, nós vamos ter que percorrer essa estrada. Lembra que a gente estava falando ontem? Utilizando a frase do Espírito Adolfo? Se nós encararmos a vida como um ponto de partida e tendo um fim, um ponto para nós chegarmos, a gente vai perceber que sim, existem muitos obstáculos, mas a nossa visão se mantém lá no objetivo, a gente vai superar qualquer obstáculo e vamos superar com mais facilidade. Boa noite, Amanda, seja bem-vinda. E vamos superar com mais facilidades, correto? Então, isso. Prestem atenção nessas adorações exteriores. Como que nós adoramos o Criador? Nós o adoramos apenas e tão somente com palavras ou nós o adoramos com o coração? Nós o adoramos apenas com palavras ou nós o adoramos com os nossos gestos, com os nossos atos? Nós somos fiéis àquilo que nós nos manifestamos para com ou em relação ao Criador, ou nós somos hipócritas? Falamos, mas não fazemos. Ok? Então vamos ficar atentos a isso. Boa noite, Cidinha, boa noite também, Luísa Nalim, sejam bem-vindas. Na sequência, gente, a questão 655, Kardec também vai trazer e fazer uma colocação sobre a censura. Porque assim, acontece muito hoje na nossa sociedade essa preocupação que nós temos com os outros, a preocupação que nós temos com o grupo ao qual nós fazemos parte. E querendo ou não, tem pessoas que acabam, vamos assim dizer, se escondendo. Eu vou dizer, se escondendo no bom sentido. Elas não expressam, por exemplo, as suas crenças com certo receio de serem criticadas pela própria sociedade. Muitas delas não revelam com receio de serem, inclusive, despedidas do seu emprego. Nós ainda vivemos num mundo onde o preconceito é grande. Então, veja só, a pergunta de Kardec é o seguinte: se é merecedor de censura aquela pessoa que pratica uma religião, tá? Mas ele pratica só externamente. Veja, continuamos com
adoração exterior. Mas lá no fundo do seu coração, ele não acredita naquilo que aquela religião expressa. Mas o que ele faz? Ó, eu vou participar em respeito às pessoas e muitas das vezes para não escandalizar aqueles que pensam de forma diferente. Maria Luísa, boa noite. Eu tenho certeza que vocês devem conhecer pessoas assim. Talvez vocês já tiveram a oportunidade de ser assim. Ora, eu vou, participo, eu frequento, mas lá no fundo do meu coração, aquilo não é uma verdade. Eu sei que não é uma verdade. E eu achei muito interessante a resposta da espiritualidade. Por quê? Porque nós já estudamos muito lá atrás, no livro Céu e Inferno, sobre o processo que envolve o perdão, as próprias fases do perdão. Kardec trazendo que a intenção, ela tem uma, vamos assim dizer, uma extensão maior na vida da pessoa. Deus conhece o nosso interior. Então Deus sabe o que nós expressamos no fundo da nossa alma. Então, se eu hoje estou apenas para manter a aparência, mas lá no fundo eu preciso identificar a minha verdadeira intenção. Por quê? Porque Deus enxerga o meu coração. E a adoração é para quem? Eu faço ou eu pratico ou eu me submeto à lei de adoração para agradar os homens ou para me conectar com Deus? Então vejam, a intenção vale e muito nesse aspecto. E aí eu já vou destrinchar o que a espiritualidade responde, né? Só para confirmar aqui o que a Ercília coloca. A Ercília falando que ela ia muito sem acreditar. Mas você escandalizaria os seus familiares? Para quê? Você tem esse respeito. Então, será que... Então, Kardec pergunta, porque tem gente que fica preocupado. Então, será que eu pequei lá no passado por conta disso? Não, peraí, qual que é a sua intenção? A minha intenção é não escandalizar. A minha intenção não é ser hipócrita para comigo mesmo. Não, meu objetivo é outro. Mas tudo bem. Veja o que a espiritualidade responde, destrinchando ou separando em 2 pontos. Eles vão dizer que se o meu objetivo, se a minha intenção é respeitar a crença do outro, não tem culpa. Nenhuma. Tá? O que eu tô? Eu tô ali participando, então, respeitando e para não gerar nenhum tipo de escândalo. Tudo bem? Fiquem tranquilos. Por quê? Porque não há, a espiritualidade respondendo, não há culpa. Ok? Culpa teríamos se nós escandalizássemos, se nós brigássemos, vou usar o exemplo aí da Ercília, se nós brigássemos com os nossos pais, que não sei o quê, aí aquelas pessoas que falam assim, né? Eu sou sincero, eu falo na lata. Não, mas você poderia gerar um certo escândalo e escancaradamente trazer um problema que, no fundo, acaba sendo uma falta de caridade. Porque você vai criticar a crença do outro, você vai duvidar do outro. E isso é falta de caridade. Então, há esse lado positivo. Agora, tem também o outro lado. A espiritualidade vai responder para Kardec que, se o seu interesse em participar ou praticar todos os rituais dessa doutrina que no fundo você não acredita, por algum tipo de interesse ou ambição, é claro que Deus, enxergando no fundo do seu coração, vai exatamente identificar. E como é que nós podemos dizer? O nosso comportamento será desprezível para o Criador. Tá? Lógico, não estou querendo dizer que Deus vai pegar e vai castigar. Não.
eu tenho uma visão totalmente diferente de Deus. Porque quem nos castiga somos nós mesmos. Mas nesse ato de adoração, gente, nós não vamos estar adorando a Deus. A gente vai tentar qualquer outra coisa, ou está barganhando, ou está... Não, Deus vai perceber e enxergar esta ambição. E nós estaremos enganando quem? Nós vamos estar enganando Deus? De jeito nenhum. Nós vamos estar enganando a gente mesmo. E aí é que entra a questão. Se eu estou enganando a mim mesmo, eu estou praticando esta lei natural chamada adoração? Não. Se eu estou indo e frequentando determinada religião que eu não acredito no fundo do meu coração, só para obter o aplauso dos homens, significa que eu tenho mais fé em Deus do que fé nos homens. E eu pergunto de novo, para que está servindo essa adoração? A gente vai ver aqui, quando a gente fala de adoração, a gente está falando de uma forma geral. E na adoração, a gente vai trabalhar, seja com o sacrifício, seja com as ações e também com a própria prece. Gente, qual que é o objetivo? Eu vou falar aqui no próximo encontro, hoje não vai dar tempo, mas qual que é o objetivo da prece? Nós falamos que é tornar a criatura melhor, é uma forma de adoração. Tornar a criatura melhor é buscar a força e a energia e trazer Deus para o seu lado, para você virar para o problema e dizer, problema, eu tenho um grande Deus. Não é para você virar para Deus e falar, ó Deus, eu estou com um grande problema aqui. Não, é para você virar para o problema e dizer, eu tenho um grande Deus. Você acha que você é capaz, problema, de me evitar? Você é capaz de me barrar? Você é capaz de barrar a minha caminhada, a minha trajetória, a minha evolução? Problema algum vai fazer isso. Por quê? Porque na lei de adoração eu estou trazendo o Criador para junto de mim e automaticamente seguir a minha trajetória, seguir caminhando. Ok? Então, a gente vai continuar vendo isso. Por quê? Porque a lei de adoração se resume a isso. Mais adiante, na questão 656, Kardec vai perguntar da oração individual e da da adoração individual e da adoração coletiva. Gente, qual que é melhor? Qual é a preferível? Kardec faz essa pergunta para eles. Qual é a preferível? A adoração individual ou a adoração coletiva? E a resposta é simples. Nós sabemos que quando nós estamos com comunhão de pensamentos, comunhão de sentimentos, nós estamos mais fortes. Sabe quando a gente fala do feixe de varas? Gente, uma vara sozinha, ela pode se quebrar com facilidade. Mas um feixe de varas, você não quebra com facilidade. Você pode naquele meio até quebrar alguma que esteja um pouco mais fraca, mas você não quebra o feixe. Quando nós estamos juntos, nós nos sentimos mais fortalecidos. Isso é algo simples e natural. Quando você tem alguém do seu lado te apoiando, você se sente mais forte. Isso é natural. Então, a espiritualidade vai dizer, olha, se nós estivermos juntos, é o que eu falo. Imagine, nós temos aqui nesse grupo de pessoas, um grupo maravilhoso. Vamos fazer oração em prol de alguém. Gente, são energias saindo de tudo quanto é lado, cada um com uma energia, uma potência diferente na energia e na vibração. Quando chega lá no seu objetivo, vai chegar mais forte. Isso é natural, isso é simples. Podemos dizer que isso é até lógico e matemático. Mas, diz a espiritualidade, não creamos que a adoração particular não tem a sua validade e não tem a sua força. De jeito nenhum. Nós temos e muita força. Podem pegar, eu tenho certeza que todos vocês conhecem alguém, aí geralmente você fala assim, olha, quando eu precisar de uma oração, eu já peço para alguém, por quê? Fulano é uma pessoa forte, a oração dela é poderosa. Uma oração individual. Então, o que a espiritualidade fala aqui? Olha, não tem essa ou aquela. Claro que quando tem várias pessoas juntas, nós vamos produzir uma quantidade maior de energia, de vibração, mas uma pessoa sozinha também é capaz de produzir a sua energia, a sua oração, e ela vai atingir os seus objetivos. Está aí. Jesus chegou praticamente sozinho
e ele fez toda essa mudança no nosso planeta. E uma mudança que ainda está sendo gerada. Veja, há 2000 anos, os reflexos da sua presença até hoje estão sendo sentidos e muitos estão, aos poucos, se modificando. Então, ele foi. Agora, juntou, depois que ele foi, precisou de juntar os apóstolos todos, porque se tivesse um sozinho, talvez teria dificuldade, mas aí precisou de mais para poder manter os ensinamentos do cristianismo vivos. É só para a gente saber que não tem essa. Faça a sua oração ou a sua adoração individual. Se você tiver condições de fazer a sua adoração coletiva, tenha certeza de que todas as energias e forças serão produzidas e com as finalidades específicas. Mas nunca deixe de fazer. Tá? A Marceleia está brincando aí. Não, mas sempre nós nos unimos. Fica mais forte. Se alguém está pedindo, né? A Marceleia está falando, eu estou pedindo para o Edson. Está pedindo para o Edson, então quer dizer, já tem a sua, já tem a do Edson, já tem o dos anjos da guarda que estão envolvendo, o anjo da guarda, ou seja, ela vai acabar sendo coletiva. Nada que você peça sozinho ao Criador, que você não vai ter ajudantes. Tá? Então, isso é muito interessante. Essa questão da individual e da coletiva. O Wagner coloca um depoimento aqui muito interessante, né, Wagner? Que bom. E a Cidinha também, olha para vocês verem que coisa interessante. Isso é para nós vermos o quanto, gente, podemos até não perceber, mas a gente vai enxergando as mudanças e alterações que vão sendo feitas na nossa vida, quando a gente vai aprendendo alguma coisa diferente. E tudo isso que vocês estão falando aqui faz parte de todo esse processo de adoração que acaba nos tornando pessoas melhores. O que é que nós estamos fazendo aqui? Estudando. E estudar é uma forma de adoração? Sim, porque nós estamos buscando a nossa melhoria. Se estamos buscando a nossa melhoria, estamos adorando ao Criador, estamos querendo chegar ao seu próprio patamar. Então, continuemos nesse projeto, ok? Nós vamos parar por aqui, terminamos essa parte da adoração exterior. No próximo, a gente vai falar da vida contemplativa e já vamos iniciar a prece, que é, com certeza, uma das formas de adoração mais, vamos assim dizer, utilizadas que nós temos, e a gente vai conversar um pouquinho sobre ela. A prece que Jesus com certeza nos ensinou como uma forma de adorar ao Criador e sem precisar despender de muitas coisas, né? Precisamos apenas ter a vontade e a intenção. Muito obrigado a todos vocês mais uma vez pelo carinho, pela participação e até nosso próximo encontro.